sentido, eu vou provocar vocês de novo quanto a isso, que é com relação a qual legado vocês desejam deixar. Eu acho que nesse momento a gente vive, né, com as bolhas, os algoritmos fortalecendo nossas convicções, né? Nunca dispomos de tanta facilidade para poder se informar, tanta informação à nossa disposição, mas a gente, né, entra na nossa rede social, a gente segue os perfis com os quais a gente concorda, e com isso a gente fortalece a nossa ignorância. Essa é a verdade, né? Então, uh, toda opinião, ela é inócua, se não tem um confrontamento de perspectiva que anteceda, né, a formação dessa opinião, assim. Então a gente tem que ter essa consciência, né? O meu livro, ao examinar, né, um recorte ali, ao 1964, o antes e o depois dele, ele serve muito bem aos nossos dias, né? Vejam o nosso presente, vejam o que está acontecendo diante dos nossos olhos e vejam como está sendo contado. A história que está sendo contada, ela bate com aquilo que você está testemunhando, com a sua percepção. Então, são realmente muitas perspectivas em jogo, e não é feio ouvir o outro lado, ver o que esse outro lado tem a dizer, né? Eu tenho o meu lado, as minhas convicções, e eu estou convencido de que eu preciso ouvir o outro lado, até para fortalecer mais as minhas convicções, ou para questionar as minhas convicções e ver o que eu posso melhorar, quais os argumentos frágeis que merecem atenção, onde estou errado, né? Então é isso, meu trabalho aqui, ele não pretende, assim, não um projeto de marketing, né, de uma instituição, existem erros elencados ali, embora não caiba a mim julgá-los, eles estão ali, e uma história é isso, né? A mensagem do meu livro é que todos podemos ser vilões em uma história mal contada. Quem já se divorciou uma vez sabe disso. Uma história contada pela metade, é isso aí. Você é o ex-marido, você é o vilão, entendeu? É só para citar um exemplo, isso não aconteceu comigo, mas é um caso corriqueiro, assim, né? Amigos brigam, contam as suas versões, você briga com a sua namorada, ela conta a sua versão. A biografia de vocês aqui, né? O Rony, o Weinstein, se ela for escrita por um desafeto, aquele camarada que vocês brigaram algum momento na vida de vocês, ela vai ser uma biografia, ela vai selecionar alguns fatos da vida de vocês, não necessariamente verídicos, mas não são os mesmos fatos que um ou outro elencaria. Vocês são amigos de infância, entendeu? Vocês têm outros dados para apresentar. E é isso, assim é feita a história, né? Essa frase é muito boa, é a frase do José Murilo de Carvalho, assim é feita a história, são recortes, então a gente precisa ter essa consciência, né? Eu quero que o leitor tenha essa consciência, aquele que lê meu livro, e a partir daí ele saia com o seu fortalecido, né, o seu pensamento crítico. Eu não gosto muito dessa expressão, né? As ciências humanas estão aqui para fortalecer o pensamento crítico. Muitas vezes você não pode questionar o pensamento crítico, né? O pensamento crítico do Paulo Freire, por exemplo, não pode ser questionado, entendeu? Então, o pensamento crítico é aquele que pode questionar todos os lados. Isso, inclusive, é um pressuposto da ciência, né? Lembremos, só para encerrar, que as pessoas que questionaram o racismo científico poderiam hoje ser chamadas de negacionistas. Essas pessoas colocaram seus valores acima da ciência e elas questionaram. Eu recuso o racismo científico que depois vai embasar o nazismo, né, entre outras políticas nefastas. Então, isso foi apresentado cientificamente, uma comunidade científica acolheu essa ideia e pessoas questionaram. Essas pessoas hoje seriam chamadas de negacionistas. Então, peraí, deixa a gente questionar, e o questionamento ele é um pressuposto da construção do conhecimento. Esse é o legado que eu quero deixar com o meu material aí. Então, veja bem, eu vou trazer um dado histórico para vocês aqui. Em 1929, os Estados Unidos passavam pela Grande Depressão. Nesse momento, a Bolsa Americana, o S&P 500, que foi criado em 1926, ele tinha 2% da sociedade americana. Hoje, 100 anos depois, né, 2025, a Bolsa Americana, o S&P 500, ela consta com 50% da sociedade americana. Ou seja, metade dos americanos hoje são investidores. No Brasil, né, a gente agora, em 2025, tem 2% da sociedade brasileira investindo sendo um investidor da Bolsa Brasileira. Então, assim, o que será que vai acontecer? Será que em 2125 que a gente vai ter 50%? Não sei. A gente pode acelerar esse processo? Sim, a gente pode acelerar esse processo. A gente não precisa de 100 anos para chegar em 50%, entendeu? Logicamente que a gente também não é tão otimista em achar que em 50 anos ou em 40 anos a gente vai atingir 50%. Mas a gente pode atingir uma porcentagem maior de investidores na Bolsa de Valores,
entendeu? Não os 50% dos americanos, né, sendo brasileiros no caso, mas a gente pode atingir um pouco mais. E a minha contribuição é que a gente consiga ter mais pessoas investindo no Brasil. A minha vida, depois que eu comecei a investir, melhorou bastante. Sim, melhorou bastante, entendeu? E o investidor, ele é uma pessoa que foca no longo prazo, né? Meu livro aborda muito bem isso, entendeu? Que o foco do investimento é o longo prazo. É a sua terceira idade, é você na velhice. Você investe hoje para você lá na frente. Porque não tenha dúvidas que lá na frente você vai precisar bastante, cara, de dinheiro. Quando você estiver na velhice precisando de remédio, precisando de fralda geriátrica, precisando de uma babá que cuide de você, entendeu? Quando de repente você tiver o azar de seus filhos de abandonarem, você vai precisar de uma reserva financeira muito boa. Lembrando também que, né, a previdência privada ela já passou por inúmeras reformas, entendeu? Aliado a essas reformas, e elas vão continuar existindo, porque se você pegar a pirâmide etária brasileira, a gente está vivendo um momento onde até 2060, né, a pirâmide ela vai estar completamente invertida. Então a gente não tem base para poder sustentar quem estará no topo, entendeu? Então quem estará no topo da pirâmide vai ser uma maioria de pessoas. A gente vai ter muito mais pessoas lá em cima na pirâmide do que lá embaixo. Então não temos jovens suficientes, as famílias estão cada vez mais diminuindo no Brasil. Então não teremos, entendeu, como sustentar uma pirâmide, né, uma pirâmide legalizada, mas aí mais um dado do governo te atrapalhando, né? Você não pode fazer uma pirâmide, mas você pode, o governo ele é autorizado a fazer, ele tem, né? Ele é legalizado a fazer, ele tem fonte, né, em legalidade para poder constituir uma pirâmide financeira, né? Então, assim, principalmente para os jovens hoje em dia, você precisa muito se preocupar com a sua saúde financeira. E o meu livro ele vem justamente numa pegada para que você se conscientize da importância dos investimentos em sua vida, principalmente na sua vida adulta e na sua terceira idade. Então, assim, já conversei, por exemplo, com o Bender em outras ocasiões que no Brasil ninguém faz livro para ficar rico, entendeu? Então aqui ninguém está num podcast ou aqui num vídeo de YouTube na intenção de propagar aqui um comércio de livros, entendeu? E daqui a 2 meses 1 milhão de pessoas comprar o meu livro e 2 milhões comprar o livro do Bender e a gente ficar milionário. Ninguém vai ficar milionário lendo livro num país que 1% da população lê 4 livros ou mais. Então, 1% da população, eu vou repetir, 1% da população brasileira lê 4 livros ou mais. Então, aqui ninguém escreveu, eu não tive a pretensão de escrever, o Bender não teve a pretensão de escrever livros na intenção de ficarmos ricos. Ninguém vai ficar rico. Então, já que o objetivo não é ficar rico, então qual é o objetivo? O objetivo é levar para você um conhecimento que seja necessário a você, entendeu? Na parte de história, na parte de finanças, mas que seja um livro que mude uma visão que você tem sobre as coisas, uma visão de status quo já estabelecida, por exemplo, e que isso seja a quebra de um paradigma, tanto de investimentos quanto de história, por exemplo. Então, a proposta do meu livro, né, creio que a do Bender seja a mesma proposta, é levar um conhecimento, entendeu, que tem uma demanda sobre esse conhecimento que nós nos propomos a levar. Então, assim, finalizando, o legado que eu quero deixar é que eu sirva, entendeu? Eu vim para servir, entendeu? Eu não quero entrar na religiosidade, né? Para mais pessoas não virem jogar pedras aqui, mas a intenção aqui é servir. O meu legado é que o meu livro ele tenha uma serventia, que ele sirva para as pessoas, entendeu? O tanto quanto ele mereça servir.